Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 28 de fevereiro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Essa jornada na qual você vai escolher a vida que Deus quer para você. Lembrando a você que a vontade de Deus para a sua vida é a felicidade perfeita. E isso é indiscutível, inegociável e inexorável, ok? Muito bem, estamos na penúltima lição, a lição 59 da nossa primeira revisão, a revisão 1. Hoje nós vamos rever as seguintes ideias. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. Então vamos lá, lição 41, Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Como posso estar só quando Deus sempre vai comigo? Como posso ter dúvidas e ficar inseguro de mim mesmo, quando a certeza perfeita habita nele? Como posso ser perturbado por qualquer coisa, quando ele descansa em mim, em absoluta paz? Como posso sofrer quando o amor e a alegria me cercam através dele? Que eu não alimente ilusões sobre mim mesmo. Eu sou perfeito porque Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Lição 42. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Que eu não recorra aos meus próprios olhos para ver no dia de hoje. Que eu esteja disposto a trocar a minha lamentável ilusão de ver pela visão que me é dada por Deus. A visão de Cristo é sua dádiva e Ele a deu a mim. Que eu invoque essa dádiva hoje para que este dia possa me ajudar a compreender a eternidade. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Posso ver o que Deus quer que eu veja, não posso ver nada mais. Além da sua vontade estão apenas ilusões. São essas que escolho quando penso que posso ver a parte dele. São essas que escolho quando tento ver através dos olhos do corpo. No entanto, a visão de Cristo tem me sido dada para substituí-las. É através dessa visão que eu escolho ver. Lição 44. Deus é a luz na qual eu vejo. Eu não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Portanto, hei de ver. Tem que ser através dele. Tentei definir o que é ver e estava errado. Agora me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê as boas-vindas à visão e ao mundo feliz que ela me mostrará. E a última lição 45, Deus é a mente com a qual eu penso. Não tenho pensamentos que eu não compartilhe com Deus. Não tenho pensamentos à parte dele, porque não tenho nenhuma mente à parte da sua. Como parte da sua mente, da mente de Deus, meus pensamentos são os seus, são os de Deus. E os de Deus, os seus pensamentos são os pensamentos de Deus, são meus. Então, lição 59. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. E vamos lá para a primeira revisão a primeira lição da primeira revisão para a gente ler direto. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Eu nunca estou transtornada pela razão que imagino. Eu estou transtornada porque vejo algo que não existe. Eu só vejo o passado. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Eu não vejo nada tal como é agora.
Meus pensamentos não significam coisa alguma. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo. Deus não criou um mundo sem significado. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Eu não tenho pensamentos neutros. Eu não vejo coisas neutras. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos do que vejo. Eu não estou sozinha ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Eu estou determinada a ver. Eu estou determinada a ver as coisas de modo diferente. O que eu vejo é uma forma de vingança. Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Eu não percebo os meus maiores interesses. Eu não sei para que serve coisa alguma. Os meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Acima de tudo, eu quero ver. Acima de tudo, eu quero ver de modo diferente. Deus está em tudo que eu vejo. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu inventei o mundo que vejo. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Eu poderia ver paz em vez disso. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santa. Minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Minha santidade abençoa o mundo. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação. Eu sou abençoada como uma filha de Deus. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força e a visão é a sua dádiva. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. Né? A coisa tá esquentando, gente. A coisa tá esquentando. Né? Essa lição de hoje, ela é o resumo das 5 lições que falam sobre a presença de Deus nas nossas vidas, né? Uma presença que é constante. Deus não nos abandona. Deus é a mente na qual pensamos, é a luz na qual vemos. Ele vai comigo, ele vai conosco aonde vamos. Ele é a nossa força e a nossa fonte. Não podemos ver a parte dele, não podemos pensar a parte dele, não podemos estar a parte dele, né? Não podemos existir a parte de Deus, não podemos, né? Eu e Deus somos um. Nós e Deus somos um. E a filiação é uma só, ok? Então, metafísica na veia, né? Essa lição maravilhosa. Amanhã nós terminamos essa revisão. Gostaria de sinalizar para vocês que daqui a pouco eu estou indo para Ibiúna. Daqui a pouco terei o prazer de voar, fazer um dos meus voos favoritos, que é a ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo, que tem aquela vista na decolagem do Santos Dumont que eu amo, né? E então amanhã eu não sei a que horas o vídeo sai, tá bom? Se por um acaso os vídeos, eu não conseguir conexão para fazer o upload dos vídeos, vocês fiquem tranquilos, não fiquem histéricos. Eu dou notícias pelo Instagram. Estarei em Ibiúna, na Academia de Treinamento Espiritual da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye do Brasil, no meu retiro de carnaval, tá bom? Então não se preocupem comigo, não fiquem inventando histórias do ego negativo para explicar por que o vídeo não sai. Por que o vídeo não foi gravado? Ou onde estarei eu? Estará tudo bem, porque Deus está comigo, Deus vai comigo aonde quer que eu vá, tá bom? Muito bem. Então a gente passa agora, dito isso, porque senão depois eu posso me esquecer, aí vocês amanhã já vão ficar histéricos, né? A conexão lá em Ibiúna nem sempre é boa, tá bom? Nem sempre, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tá bom? Então, gente, agora a gente passa para a leitura do nosso livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beattie, para o texto do dia de hoje, que é o dia 28 de fevereiro. E o título do texto é Abandonando a Negação. Todos nós temos alguma coisa para resolver com esse tema, né? Somos vagarosos para acreditar em coisas que podem ferir os nossos sentimentos. Essa é uma citação do filósofo, eu acho que ele era filósofo grego, Ovídio. Eu acho que ele era filósofo. Bom, ele era escritor, no mínimo, tá?
Então o texto diz: a maioria de nós, quando se recupera, tenta negar as coisas de tempos em tempos. Alguns de nós já fizemos isso. Podemos ter negado acontecimentos ou sentimentos do nosso passado. Podemos ter negado problemas de outras pessoas. Podemos ter negado nossos próprios problemas, sentimentos, pensamentos, desejos ou necessidades. Negamos a verdade. Negar significa que não deixamos a nós mesmos enfrentar a realidade. Geralmente porque enfrentar aquela particular realidade doeria. Seria uma perda de algo, de confiança, de amor, da família, talvez de um casamento, de uma amizade ou de um sonho. E perder algo ou alguém dói. A negação é um instrumento protetor, um absorvedor de choque para a alma. Evita que reconheçamos a realidade até nos sentirmos preparados para lidar com ela. As pessoas podem gritar e espernear a verdade para nós, mas nós só a veremos ou a ouviremos quando estivermos prontos. Né? É muito fácil a gente ver quando as pessoas à nossa volta estão em negação. Né? É difícil nós reconhecermos quando nós estamos em negação. Somos seres fortes, mas também frágeis. Às vezes precisamos de tempo para nos preparar, tempo para ficarmos prontos, para enfrentar certas situações. Não abandonamos nossas necessidades de negação batendo em nós mesmos para aceitar a realidade. Abandonamos nossa necessidade de negar, pedindo a nós mesmos para nos tornar seguros e fortes o bastante para lidarmos com a verdade, né? Faremos isso quando a hora certa chegar. É isso. Tudo tem a sua hora. Não precisamos nos punir por termos negado a realidade. Precisamos apenas amar a nós mesmos para nos sentirmos seguros e fortes, para que cada dia estejamos mais bem equipados para enfrentar e lidar com a verdade. Enfrentamos e lidamos com a realidade em nosso próprio tempo, quando estivermos prontos, na hora de nosso poder superior. Não temos de aceitar punição de ninguém, incluindo de nós mesmos, para essa programação. Saberemos o que é preciso quando for a hora de sabermos. Hoje me concentrarei em me sentir seguro e confiante. Eu me permitirei ter a consciência do meu próprio tempo. Então, Melody Beach, A Linguagem da Liberdade, texto do dia 28 de fevereiro, hoje, sexta-feira. A negação, né, gente? A negação é um mecanismo de defesa do qual lançamos mão com frequência, um mecanismo de defesa do ego, né? E quanto mais a gente insiste em negar, talvez mais difícil seja aceitar a realidade. É natural, todos nós fazemos isso, todos nós, isso é absolutamente natural, negarmos a realidade. E é muito fácil a gente ver quando as pessoas à nossa volta estão fazendo isso. É um pouco complicado quando nós estamos fazendo isso. Talvez até nós tenhamos uma certa tendência a ficar com raiva quando as pessoas chegam pra gente e eventualmente nos mostram uma realidade que nós ainda não estamos prontos para encarar, né? Então, às vezes, você está num relacionamento que você sabe que já acabou faz tempo. Talvez esse relacionamento até possa ser reciclado, possa ser renovado, possa renascer das cinzas, mas o fato é que no momento você sabe que esse relacionamento já acabou, né? Talvez você esteja num momento em que você saiba que o seu emprego não te traz a alegria de viver, só te traz um meio de sobrevivência, e você sabe que você precisa arranjar um outro trabalho ou abrir o seu próprio negócio, né? Ainda que ser empresário no Brasil hoje é uma tarefa hercúlea, né? E um empresário ainda tem que ficar ouvindo o povo dizer que não tem dinheiro porque o empresário rouba tudo, né? Porque o empresário quer explorar o funcionário, né? Vivi uma situação dessa aqui no meu edifício, né? Quando o meu zelador, que era uma pessoa muito querida, ele faleceu, e nós tomamos uma decisão coletiva de que não contrataríamos outra pessoa, né?
porque lidar com essa carga das obrigações trabalhistas no Brasil hoje é tão pesado, né? Os direitos dos trabalhadores são maiores do que os deveres, né? E chegamos a ver momentos em que ele simplesmente achava, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, e era, ele achava que ele podia não aparecer no trabalho e nenhuma consequência ia acontecer. E realmente não acontecia, porque a gente sentia muita culpa, porque achávamos ele uma pessoa muito boa. Então nós entramos, foi uma negação coletiva, uma negação dos moradores, né? Uma negação coletiva. A gente simplesmente ficou fingindo que não via o quanto ele nos desrespeitava, né? E aí eu me lembro que quando ele ficou doente, avisou que não viria mais, que a gente foi ver a demissão e tal, eu me lembro de conversar com a minha vizinha de porta, e a gente estava decidindo que a gente ia ficar sem zelador, que íamos cuidar do prédio, íamos ter uma faxina e apenas isso íamos cuidar. E estamos cuidando até hoje, estamos recolhendo lixo, levando lixo, enfim, cuidando das nossas, dos nossos halls de entrada, enfim, recebendo encomenda uns para os outros, né? E eu me lembro que eu falei para ela e para outra vizinha, eu falei assim, bom, então agora nos resta aceitar que a gente vai estar sozinho e a gente vai ter que cuidar das nossas coisas. Aí ela virou para mim e falou assim, Jaque, nós já estamos sozinhos há muito tempo, a gente só não estava querendo encarar isso, né? Estávamos numa negação de que aquela pessoa tão querida para nós, porque ele era muito querido, ele trabalhou aqui eu acho que por 11 anos, não, foi mais do que 11 anos, foi isso, foram 12 anos, ele ficou com a gente durante 12 anos, era como se fosse das famílias, era super bem tratado, e aí depois da pandemia ele entrou numa viagem egóica de que ele tinha que trabalhar e ele não trabalharia e receberia o salário, né? Enfim. E aí eu me lembro que eu virei para ela e falei assim, nossa, é isso mesmo, querida, você tem toda a razão, né? Então, especialmente quando as coisas, as verdades envolvem as pessoas que a gente ama, em alguma medida, nós temos por hábito lançarmos mão do mecanismo de defesa do ego, que é a negação. E tá tudo bem. Nós podemos tomar o nosso tempo negando a realidade. A gente nega e talvez em alguns meses, em algumas semanas, nós possamos nos abrir para encarar a realidade. Essa que é a verdade, né? E a essas alturas do campeonato, vocês aqui comigo, hoje lição 59, estamos há quase 2 meses de curso 2025, vocês já sabem, né? Como é que as coisas funcionam, né? Se você ainda não assistiu a live dos mecanismos de defesa do ego, me mande um e-mail. É uma live na qual nós nos aprofundamos lindamente a respeito desse tema, dos mecanismos de defesa do ego, e é muito importante que nós possamos conhecê-los para que possamos estar atentos, né? Então, como dizia a minha sábia e grande professora de um curso em milagres, a mudança que acontece quando você começa a estudar um curso em milagres é o tempo que você fica na M. Antigamente você levava 10 anos em negação, 1 ano em negação, 3 anos em negação. Hoje você leva 3 meses, 3 dias, talvez você leve 3 horas, né? Aconteceu uma situação desagradável comigo na semana passada e eu acho que eu levei umas 3 horas em negação. E quando eu saí da negação eu falei assim, vamos olhar o que tem de bom nessa situação aparentemente ruim? O que tem de bom aqui? Ah, eu vou ficar livre disso. Esse tempo aqui também eu vou ter pra mim. Ah, isso assim, olha que coisa boa. Então, é aquela história que eu falo pra vocês. Em vez de a gente negar que é limão, vamos fazer uma limonada. Vamos falar, ah, é limão, a vida me trouxe um limão. Não vou ficar fingindo que é laranja, não vou ficar fingindo que é limão siciliano, não vou ficar fingindo que é uma tangerina, não é limão. A vida me trouxe limão. O que eu vou fazer com esse limão? Limonada. Posso fazer torta de limão também, tá bom? Posso fazer torta de limão também, evidentemente.
Tem pessoas que gostam de torta de limão, né? Eu particularmente, eu não gosto, né? Não sou fã. Não sou fã, não vou dizer que eu não gosto, mas não sou fã, não gosto de coisa de limão. Conheço pessoas que gostam de picolé de limão, eu também não gosto. Mas essas pessoas, então, elas estão numa situação, assim, extremamente mais favorável do que eu ou nós aqui que não gostamos de limão. Então é isso, gente. Parar de negar ajuda muito, tá? Parar de negar ajuda demais da conta, né? Mas às vezes dói. Porque a gente vê, né? No caso do zelador, foi bem triste ver o nível de ignorância no qual ele estava vivendo, né? Porque ele, inclusive, quando a gente chamava a atenção dele, ele começou a ficar agressivo, ele tinha problemas com álcool, então ele começou a ficar agressivo quando a gente chamava a atenção dele, ele faltava o trabalho. E é muito triste, né? Você vê aquela pessoa que você gosta tanto cavando a própria sepultura. Foi isso que ele fez e rapidamente conseguiu o próprio intento. Passou para o plano espiritual em julho do ano passado, como vocês devem se lembrar que eu compartilhei aqui com vocês. Mas é a vida. Normalmente vai ser mais difícil pra gente negar, pra gente parar de negar, quando não negar envolver uma necessidade de se fazer uma grande mudança na própria vida, né? Talvez há uma semana atrás, né, eu estava assistindo uma aula de psicanálise de um curso de aprofundamento que eu faço, e o professor estava falando sobre o abuso sexual de crianças, né? E ele estava falando que o problema que ocorre com as crianças é que, além delas terem um adulto que muito provavelmente é alguém em quem elas confiam, abusando sexualmente delas, elas têm um outro adulto ao qual elas vão recorrer, que diz para elas que é mentira, né? Que aquilo não é verdade, que ela estava inventando, né? E ele fala isso, né? E ele explica. Se você imaginar que o pai ou padrasto de uma criança está abusando sexualmente dela e que essa criança recorre à mãe para pedir ajuda, essa mãe pode se ver numa posição em que, se ela tomar uma atitude, ela vai ter que sair de casa e talvez ela não possa se sustentar. Talvez ela não tenha como viver. Talvez ela tenha que ir morar debaixo da ponte ou pedir ajuda, apoio a parentes e amigos. Talvez ela tenha medo de se expor e ir numa delegacia fazer uma denúncia, né? Então, às vezes, é muito mais fácil para a pessoa entrar em negação e inventar uma história na cabeça dela que diz que a criança está inventando, que a criança é mentirosa, que a criança é maldosa, que a criança, enfim, do que tomar uma atitude, né? Isso é triste. Eu me lembro que eu passei por uma situação muito interessante, já era adulta, já tinha mais de 30 anos, e aconteceu um dia uma situação um pouco desagradável com um professor de yoga que eu tinha. O homem veio falar comigo e me tocar de um jeito que eu considerei inadequado, né? E eu me lembro que eu conversei com uma pessoa muito próxima minha, em pedido de apoio. A decisão que eu tomei foi muito simples. Eu saí do estúdio de yoga e não voltei mais lá. Aliás, eu acho que eu nem voltei mais pra aula, eu nem completei o mês. Eu acho que foi isso, se bem me lembro. E aí, depois, eu contando pra essa pessoa próxima, ela virou pra mim e falou: nossa, isso é tudo coisa da sua cabeça. Você tá inventando tudo. Você tá vendo coisa onde não existe. E ela falou isso com base na opinião dela. Ela não conhecia ele, ela nunca tinha ido no estúdio de yoga, né? E eu olhei para aquilo e falei assim: uau! Mas eu já estava em terapia, né?
Então eu tinha minha terapeuta, eu tinha minha própria rede de apoio, então eu pude ser legitimada, né? Enfim. Mas eu fiquei pensando assim, que tola, né, que eu fui de vir compartilhar esse assunto com essa pessoa que tem tão pouca consciência das coisas, que vive em negação, que vive no país das maravilhas, né? Então essa foi a lição que eu tirei. Qual foi a lição? Não me abrir com pessoas inadequadas, não me abrir com pessoas que eventualmente não podem, não tem como me apoiar e me ajudar, né? É isso. Enfim, eu vou, para terminar o vídeo, a gente vai ler o quarto raio aqui do Dr. Joshua David Stone, o quarto raio de Deus, e ver quais são as corrupções do quarto raio, né? Então ele diz assim: a glória do quarto raio é a criação de harmonia, unidade e unicidade em todos os momentos com o self, com o ser, nos relacionamentos com os outros e no mundo da pessoa. É também a criação das artes em glorificação e santificação de Deus. Essa é a função da arte. E isso poderia, então, esse raio poderia tomar a forma de pinturas de beleza espiritual, música de beleza espiritual, arquitetura espiritual, poesia espiritual, dança espiritual, ópera espiritual, cinema, teatro, isso para nomear alguns poucos. Também poderiam ser filmes, né, espirituais, a arte do Feng Shui, que a gente aqui no Brasil chama de Feng Shui, né, decoração, obedecendo à harmonização das energias do planeta Terra, e a estética na vida diária. A corrupção do quarto raio no nível psicológico seria o sistema de pensamento do ego negativo, criando desarmonia e conflito com o ser por causa de uma falta de integração apropriada e da contaminação do ego negativo, né? Essas formas de arte que a gente vê aí, que são de baixíssimo nível, baixíssima frequência vibratória, nem poderiam ser chamadas de arte, né, na minha opinião. O conflito dentro do ser se manifestaria, então, como conflito com os outros, com a falta e uma falta de harmonia com os outros. O ideal espiritual do quarto raio seria a criação do amor, da harmonia, da unidade e da paz em todos os momentos, e não da desarmonia, do conflito, da separação, do ataque e do medo. Num nível profissional, a corrupção do quarto raio poderia ser o ser inferior, o ser carnal, e o controle do ego negativo sobre a criação e o fluxo do quarto raio de Deus. Isso se manifestaria como talvez uma grande quantidade de músicas, né? Dessas músicas ruins dos dias de hoje, com letras muito negativas. Poderia ser a criação das imagens artísticas, de imagens artísticas que nada tem a ver com a elevação espiritual, mas com o oposto. Em vez de a música das esferas e a música que inspira espiritualmente, poderia ser a música que apela ao ser inferior e ao ser carnal. Eu não acho que realmente esse raio precise de muita explicação para os meus leitores. Poderiam ser os filmes que apelam para a violência, a pornografia, os filmes de terror, em vez do uso dos filmes e da mídia para elevar, para trazer a inspiração espiritual. Todos nós vemos como muitos filmes que estão passando nos cinemas, nós não podemos nem imaginar como alguém gostaria de aparecer lá para assistir, né? E essas pessoas que fazem esse tipo de filme apelam para aqueles indivíduos que são governados pelo seu ser inferior, pelo ego negativo e por sua natureza mais baixa. Quando a consciência das massas se elevar o suficiente
para um estado mais crístico, búdico e espiritual, não haverá ninguém que vá pagar para ver esse tipo de filme ou qualquer tipo de manifestação artística e musical, né? Qualquer forma de arte que seja criada a partir e que estimule esse ser inferior ou essa natureza inferior e não inspirar e santificar a Deus por sua beleza, será uma corrupção do quarto raio de Deus. É isso que a gente mais vê hoje em dia, né, gente? É isso que a gente mais vê hoje em dia. Inclusive, os grandes artistas aí que a gente amava no passado, fazendo agora uns vídeos esquisitos, né? Que, na minha opinião, dizem exatamente sobre com o que essas pessoas estão envolvidas, né? Vocês devem ter tomado conhecimento que ontem foram liberados lá os arquivos secretos com os nomes das pessoas envolvidas lá naquela ilha, lá na América Central, né? Aquela ilha que vocês já sabem qual é, né? Que já está na mídia, que conta que essas pessoas se envolvem em rituais para o inimigo, entre aspas, né? Que envolvem sacrifício de pessoas com prevalência, com preferência para sacrifícios dos pequenos, né? Então é muito triste, eu olhei alguns nomes, eu já sabia, né, dessa lista já há muito tempo, já há 5 anos. Eu já sabia desse assunto, já tinha visto os nomes, mas é muito triste a gente ver que essas pessoas que uma vez a gente idolatrou, de repente a gente foi ao cinema, pagou um ingresso para ver um filme desse ator, ou pagou um ingresso muito caro para ir no show daquela cantora, né? E a gente vê como, assim, na minha opinião, agora a coisa tá ficando bem mais descarada, né? Eles estão mostrando na nossa cara, já não é mais velado, né? Então são os videoclipes, né? São os shows, com todas essas expressões, né? Que já são rituais lá que estão acontecendo a céu aberto, né? E é muito triste, porque não pensem vocês que algumas dessas pessoas não foram em algum momento meus ídolos, né? Eu gostava dessas pessoas, então isso é muito triste. E a arte, ela é, quando conduzida tanto positiva quanto negativamente, ela é uma forma de hipnose das massas. E essa hipnose pode ser uma hipnose positiva, com essas expressões artísticas exaltando Deus, inspirando as pessoas a alcançarem um estado do seu eu superior, ou apelando para o contrário, né? E sinalizando aí, chamando os indivíduos que estão infelizmente governados pelo seu ego negativo, né? Então é muito importante que diante dessa consciência nós entendamos que nós precisamos ser sábios ao escolher o tipo de coisa para o qual nós vamos dar a nossa atenção, correto? Eu vou gastar o meu tempo, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou me envolver nesta energia, é com essa energia que eu quero lidar, é essa energia que eu quero ajudar, quero que me ajude a criar um novo futuro para mim. Não, não é isso que eu quero, então eu vou me afastar disso. Eu preciso me dessintonizar disso, eu não vou mais ouvir esse tipo de música, não vou mais ouvir, né? A gente, quando eu era adolescente, eu adorava ouvir heavy metal, né? Tinha meus ídolos, não sabia os portais que aquilo abria para minha vida, né? Inclusive, passei grande parte da minha adolescência deprimida. Não sabia, mas enfim, hoje eu sei. Então hoje eu posso escolher novamente, né? E a dica é muito simples. Olhou, prestou atenção, se sentiu mal, é o tal do GPS que a Tina Louise Spalding ensinou lá nos vídeos que eu gravei em 2021, né? Você se sentiu mal, desliga a TV. Você sentiu que aquela pessoa está mentindo, desliga a TV. Você sentiu que aquilo ali é uma enganação, e nós sabemos que o inimigo é o pai do engano, né? Desliga a TV, se dessintoniza, não fica julgando, não fica reclamando, não fica condenando. Envia luz para aquela pessoa e se dessintoniza, vai para outra coisa. Vai ouvir uma música clássica, vai ouvir um cântico angélico, o que você quiser. Hoje a gente encontra de tudo aí no YouTube, nas outras ferramentas, né? Nos outros aplicativos, o Spotify, o Apple Music, a gente encontra de tudo, né? Para finalizar o nosso vídeo, vamos às lições novamente.
Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. Deus é a minha fonte, eu não posso viver a partir dele. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. E antes que eu me esqueça, se você for um artista, né, ou de repente se você for um arquiteto, um pintor, enfim, um músico, se sintonize com as frequências elevadas para que você possa ser inspirado no seu trabalho, para que o seu trabalho possa ser uma expressão da sua conexão com Deus. Porque aí, quando a pessoa olhar para o seu trabalho, ela automaticamente será convocada a se sintonizar com Deus também, né? Você entrou num estado mental para fazer aquele trabalho e isso vai ser comunicado com a sua obra. Isso é inevitável, né? Mas se a gente quer escolher uma vida diferente, se nós queremos escolher novamente, se nós queremos escolher essa vida de felicidade perfeita que Deus quer para nós, então nós vamos ter que nos afastar dessas energias, dessas vibrações que já não atendem mais ao nosso propósito de ajudar a construir a era de ouro da humanidade na Terra, tá bom? Então é isso. Essa era a mensagem do dia. Lembrando que amanhã estarei lá em Ibiúna, se Deus quiser. E aí não sei que horas que o vídeo sai, tá bom? Meus amores, minhas amoras, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.